Boa noite a todos. Nós estamos aqui em mais uma mesa dedicada ao setor da música clássica no Brasil e neste evento do Conecta Mais, que é um evento da música e mercado. Muito obrigado por todos e eu gostaria de... Estamos aqui Gilmar Silveira, João Guilherme Ripper, Edilson Venturelli e Nelson Kunze, que eu vou passar a palavra para apresentar os nossos ilustres convidados. Por favor, Nelson. Obrigado, Flávia. Obrigado pelo convite. Obrigado ao Conecta Música, Música e Mercado. Vai ser muito bom conversar um pouquinho. Quer dizer, o nosso esforço sempre é mostrar que música clássica faz parte do nosso dia a dia e está articulado na sociedade e faz parte de uma comunidade saudável e que a gente vem construindo isso há muitos anos. Ou seja, que a música clássica e a ópera não sejam iniciativas estanques que não conversam dentro do nosso meio, mas que elas se relacionam, que elas fazem parte de um ecossistema econômico-cultural maior, e a gente tem que se integrar a isso e entender que isso vai ser bom para todo mundo, e que a música clássica e a ópera tem muito a contribuir, muito mesmo, porque em termos de produção é uma verdadeira indústria, como a gente fala, para o desenvolvimento econômico de toda a região, de toda a cidade, do lugar onde isso aí está inserido, né? Eu sou Nelson, eu sou diretor. Quer dizer, é uma publicação que é mantida pela atividade musical clássica e lírica do Brasil, com anúncios publicitários, com assinantes que pagam para receber a revista. Então, já é um sinal do potencial econômico que essa atividade tem no mundo inteiro e aqui no Brasil também, e é esse o nosso esforço de tentar justamente fortalecer essa articulação com os outros segmentos econômicos do país, para que tudo isso ganhe mais força, mais riqueza e possa contribuir para o desenvolvimento do país. A gente tem aqui com a gente Gilmar Silveira, que é presidente do Instituto Filarmônica, e que é um instituto que dirige a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, uma das principais orquestras do país, e, sem dúvida, uma das mais organizadas, uma organização social. Gilmar vai poder contar um pouco como funciona isso. Temos aqui também o Edilson Venturelli, que é diretor executivo do Instituto Bacarelli, que é quem conduz uma das mais importantes iniciativas de integração social do Brasil, que é o Instituto Bacarelli, com a Orquestra Sinfônica Heliópolis, dentro dessa comunidade de Heliópolis. O Edilson vai também poder aqui trazer muitas informações importantes do relacionamento com o setor privado e de como essa articulação é importante. E também o João Guilherme Ripper, que é presidente da Academia Brasileira de Música, compositor consagrado, né? Sempre tem as suas obras aí apresentadas, e também diretor da Sala Cecília Meirelles, que é o trabalho de gestor que o João Guilherme Ripper exerce, e vai poder também trazer essa experiência do que significa fazer música clássica no Brasil. Então, eu queria primeiro passar a palavra para vocês, talvez cada um de vocês possa aí dar uma ideia geral do trabalho de vocês, e para que a gente depois possa conversar sobre isso. Então, faça favor, Gilmar Silveira. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado aos meus colegas, queridos colegas, Edilson e João. Uma oportunidade imensa da gente estar aqui debatendo essa questão da música clássica. Flávia, que nos acompanha, e o Daniel Nunes aí nessa iniciativa maravilhosa de falar, que é um conecta, né? Fazer essa conexão e falarmos de música e mercado. Certamente um tema que ela é mais fácil quando a gente pensa em música e mercado,
pensarmos na música em geral, na música popular, muito mais difícil associar música e mercado com música clássica. E é isso que talvez seja interessante a gente conversar aqui. Eu estou aqui como diretor do Instituto Cultural Filarmônica. E esse Instituto Cultural Filarmônica é uma organização social. Organização social é uma formatação jurídica fruto de um debate muito grande que aconteceu no Brasil sobre a questão do terceiro setor. E desse debate sobre o chamado terceiro setor, primeiro setor, o governo, segundo, as empresas, terceiro, as organizações não governamentais. E esse debate todo ocorrido no Brasil, principalmente nos anos 90, leva a uma legislação específica, que é a legislação das organizações sociais. E uma organização social nada mais é do que uma organização não governamental, sem fins lucrativos, com quem o Estado pode fazer uma parceria com a finalidade de tocar um produto de interesse público, de interesse geral, não um interesse privado. E então, esse é um desenvolvimento da nossa legislação muito interessante, que é como se o Estado, o governo, né, dissesse assim, olha, tem certas atividades que eu não preciso tocar direto, eu não preciso ser o gestor dessa iniciativa diretamente. Eu posso buscar esse apoio, essa ajuda numa organização da sociedade civil que vai me ajudar a tocar esse projeto, a fazer a gestão desse projeto. E esse é o sentido da organização social. Então, é um título que uma organização recebe para fazer um contrato de gestão com o governo e tocar uma iniciativa de interesse público. E o que nós fizemos aqui em Minas Gerais foi exatamente aplicar esse modelo de gestão no campo da música clássica, mais especificamente no campo das orquestras, de uma orquestra. A tradição brasileira foi sempre das orquestras, as orquestras serem mais ligadas ao Estado diretamente, ou seja, quem faz a gestão de uma orquestra sinfônica ou filarmônica, depois a gente pode falar um pouquinho dessa questão de terminologia sinfônica e filarmônica, mas não importa, seja ela uma orquestra sinfônica ou filarmônica, a ideia é que isso fosse um projeto do Estado, os músicos, funcionários públicos concursados, as respectivas secretarias municipais ou estaduais de cultura levam esse projeto, administram e fornecem música clássica para a população. Este modelo, ele se mostrou na nossa história brasileira, nunca nos levou a um padrão de excelência na produção da música clássica pelo Brasil. E isso teve que ser muito discutido e ainda é assunto de muita discussão. E o que nós quisemos fazer em Minas Gerais foi testar o modelo, criando uma orquestra para o Estado, uma orquestra pública, que fosse gerida, que fosse administrada por essa organização da sociedade civil, que nós intitulamos Instituto Cultural Filarmônica. O que nós fizemos, então? Nós fizemos aquilo que a essência do modelo, um contrato de gestão com o governo, através do qual nós pactuamos duas coisas. Nós pactuamos, olha, o governo vai nos repassar o recurso para essa organização social necessário para a criação de seu corpo artístico. O seu corpo artístico que vão ser os músicos que vão compor uma orquestra. E a instituição, a organização social, vai buscar no setor privado todos os recursos para ela fazer a programação artística. Então, é interessante que são esses pactos que se faz, primeiro com o governo, de um orçamento próprio capaz de manter aquele corpo orquestral. Então, esse é o primeiro pacto. O segundo, o próprio pacto com as empresas patrocinadoras que vão financiar, que vão patrocinar toda a programação artística que esse grupo orquestral vai entregar para a população. Esse modelo, então, um modelo novo, fizemos a orquestra assim no ano de 2008, e a orquestra se torna, então, uma grande orquestra com uma produção maravilhosa. A referência para nós não inventamos, não inventamos a roda aqui no Brasil nesse sentido. A nossa referência foi uma orquestra, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP,
que já havia feito esse movimento antes de se transformar de uma orquestra nesse formato estatal, de funcionários públicos, concursados, para uma orquestra com esse modelo de gestão em organização social. E nós aprendemos com a USESP. Nós aprendemos com a USESP e fizemos aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, mais especificamente, a mesma coisa. Criamos uma orquestra para o Estado de Minas, uma orquestra pública, composta de músicos que foram selecionados, criteriosamente selecionados por audições, e se tornaram, então, funcionários do Instituto Cultural Filarmônica, que os contrata pelo regime da CLT, com carteiras assinadas, e esse recurso que o Estado coloca para a manutenção dessa orquestra é com o compromisso de que nós vamos poder pagar esses salários aos músicos e que eles deem o melhor deles para implementar uma programação artística. Para isso, o que fizemos? Contratamos alguém que sabia como montar uma programação artística de excelente qualidade. Então, contratamos um diretor artístico, o maestro Fábio Mequete, que, no seu papel de diretor artístico e regente da orquestra, ele vai desempenhar o papel de reger os concertos quando da execução, mas também de fazer toda uma curadoria capaz de fazer uma programação de excelência para a população. E essa palavra é crucial no nosso modelo. A palavra excelência, ela significa nada mais, nada menos do que o seguinte: o Estado está colocando recursos para manter uma orquestra, que essa orquestra seja de excelência, ou seja, que os músicos trabalhem dando o melhor deles na execução dos concertos que eles vão ter que fazer. Não é? Produção de excelência, porque nós vamos usar os recursos dos patrocinadores para que a gente entregue à população uma qualidade de produção artística, uma qualidade de concertos que justifique aquele recurso que a nós foi confiado. E a terceira coisa, qualidade da gestão, que é garantir que tudo isso, que toda essa engrenagem funcione e entregue para a população um produto cultural de qualidade. Porque aí a população vai se sentir muito feliz. Ela vai consumir um produto cultural muito bonito, que é a música clássica, executada por exímios músicos, né, e com uma curadoria artística que entrega que ele recebe uma programação que permite a ela sentir a beleza e a grandeza e a força transformadora que é a música clássica, para cada um de nós. Então, eu acho que esse é o espírito do projeto que criamos aqui, que fazem já 13 anos que está funcionando. Então, é uma orquestra que se revelou, então, exatamente por seguir esse caminho que eu tentei aqui desenhar, né, se converteu numa orquestra, numa grande orquestra, numa referência orquestral para o Brasil. Eu diria que, Nelson, não sei se estou me alongando muito, mas é preciso falar de uma parte importantíssima na criação do projeto de excelência. Quando estamos falando da música clássica, estamos falando de cultura. E aí tem um conceito também complicado que a gente mexe, que é cultura e entretenimento. Quando produzimos cultura, temos compromissos o compromisso fundamental da cultura é ser algo que eleva o ser humano, que transforma o ser humano, que educa o ser humano, que o faz sentir melhor do que ele era antes de ter acesso àquele produto cultural. E essa questão é muito importante, porque quando você está exposto à música clássica, ela não é uma música que eu diria dissipativa. Ela é uma música que você vai habituar a ouvir, a apreciar os sons, entrar na alma, na essência do que o que cada instrumento musical produz. Então, isso é muito bonito quando se entende que você pôde escutar isso com esse ouvido tão apurado. Mas ninguém, nem nós, nem os europeus, nem os norte-americanos, ninguém nasceu sabendo isso. A gente vai se formando e a música clássica faz parte da formação da humanidade. É uma música que tem séculos de existência e, por isso, ela é universal
e atemporal quase, né? Ela vai no tempo. Nós hoje ouvimos uma música de Bach que tem 400 anos, mas a gente ouve porque ela perdurou no tempo. Mozart, Beethoven, todos são familiares para nós, né? E a música ainda está sendo construída, até hoje. Ela vai sendo, a música clássica, ela está sendo construída pelos seus compositores. Nós temos aqui nessa mesa o nosso compositor, o João Ripper, que está escrevendo música clássica. Então, a música clássica vai de séculos atrás ao período contemporâneo. Tudo isso exige também, e é muito bom que tenha, uma boa sala de concertos, que é uma sala onde você vai entrar e ela é construída com qualidades técnicas que te permite apreciar a música. E nós tivemos essa magnífica oportunidade em Minas Gerais, graças a um governo sensível naquela época, a importância da fruição, a importância desse projeto, que o governo construiu em Belo Horizonte, aqui, a nossa sede da orquestra, a Sala Minas Gerais. E a Sala Minas Gerais é uma joia, uma preciosidade, que é uma sala magnífica, toda construída com um projeto de engenharia acústica que permite uma bela apreciação da música clássica quando a gente ouve a música aqui. E é daqui que essa música também é produzida pela orquestra para quem está aqui dentro, e hoje, graças aos meios digitais, é transmitida para o interior, para Belo Horizonte, para o interior de Minas, para o Brasil, para o mundo. Então, imagina que interessante que é produzir uma música de alta qualidade aqui em Belo Horizonte, na Sala Minas Gerais, e poder hoje difundir essa música para o mundo e mostrar que nós, brasileiros, somos capazes de produzir uma excelência no campo da música clássica. Então, essa é a nossa missão, isso é o que nós estamos fazendo aqui, né? Espero que eu tenha, assim, dado um panorama desse projeto e podemos conversar um pouco mais sobre ele. Perfeito, Dilmar, ótimo. O Dilmar já deu uma dica aí de como o nosso mundo se relaciona também com a atividade privada, né? Porque o modelo de OS é um modelo de uma parceria público-privada, né? Quer dizer, os recursos vêm do Estado, mas quem executa eles é uma entidade civil sem fins lucrativos, que é uma sociedade que pertence à nossa sociedade. Então, isso é uma das coisas muito legais desse modelo, que justamente dá espaço para que a sociedade se organize e comece a participar daquele equipamento, né? Muito legal. Então, vou passar a palavra, então, para o Edilson Venturelli. Por favor, Edilson. Olha, é até difícil falar depois do Djomar, né? Sim, eu tenho uma admiração profunda pela Filarmônica de Minas Gerais e tenho um orgulho imenso em ter na Filarmônica de Minas Gerais 7 músicos formados, assim, que parte da sua formação aconteceram aqui no Instituto Bacarelli. Né? Para mim, Djomar, eu digo sempre, a USESP é um projeto para lá de consolidado. Né? Para mim, Filarmônica de Minas Gerais também, mas para mim, a instituição e a orquestra que mais está na ascendente, que mais está na crescente, uma orquestra com músicos relativamente jovens, né? E que com a condução esmerada de um maestro experiente, de um grande músico, que é o maestro Fábio Mechetti, conseguem alcançar resultados artísticos assim, de deixar o Brasil orgulhoso. E eu reforço o que você disse, a Sala Minas Gerais é uma joia. E, assim, mineiros, tenham um grande orgulho da orquestra que vocês têm e dessa riqueza que é a Sala Minas Gerais. Desfrutem, compareçam, lotem esses concertos, prestigiem a Filarmônica e prestigiem a Sala de Minas Gerais, que é uma joia realmente no cenário do Brasil. Eu aqui estou no Instituto Bacarelli, sou diretor executivo do Instituto há 22 anos. O Instituto está sediado na maior favela de São Paulo, e há quem diga que é a maior favela individual do Brasil. Heliópolis tem hoje 220 mil habitantes. Rio de Janeiro tem complexos de favela com mais habitantes, mas são complexos, junção de várias comunidades. E eu, assim, fico muito orgulhoso de tudo que acontece aqui, porque olha que legal, né? A gente ainda tem no Brasil capitais que não têm sua orquestra sinfônica.
a favela de Heliópolis tem 4 orquestras, tem 18 corais infantis, tem 20 grupos de câmara acontecendo, e hoje está aí, né? 7 músicos na Filarmônica de Minas, tem 9 músicos na Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal, músicos na Orquestra Sinfônica da Bahia, na Orquestra Sinfônica do Amazonas, Sergipe, Porto Alegre, OSB. Isso tudo graças ao quê? A uma palavra que o Diomar já falou ali na frente, ali um pouco atrás, né? Excelência. E isso é uma coisa muito legal que a música proporciona e que, na minha opinião, Nelson, colegas, inclusive, assim, é um grande argumento para a gente trazer a iniciativa privada para associar sua marca aos nossos movimentos. Porque nós trabalhamos sempre com a busca da excelência, né? Aquilo que Diomar falou, a gente se esforça para oferecer o nosso melhor, sempre o melhor, né? E isso agrega valor a qualquer marca que se associe a projetos exitosos, como o da Filarmônica de Minas Gerais, como o próprio Instituto Bacarelli, como Sala Cecília Meirelles, OSESP e tantos outros que acontecem no Brasil. O Instituto hoje é uma organização social, a gente reformou o nosso estatuto, nos adequamos a essa legislação ainda nesse ano, somos uma jovem organização social, mas uma instituição com 24 anos já de trajetória e de atuação, e com um diferencial, nós temos 24 anos de vida, mas sem participação governamental. Então, assim, a gente todo ano vai para a iniciativa privada usando muito das leis de incentivo, Lei Rouanet, PROAC, agora PROMAC, FUNCAD, mas vamos, junto à iniciativa privada, buscar os recursos que precisamos. Inclusive, aqui cabe assim, um desabafo, assim, um desagravo, né? A Lei Rouanet, que é a Lei de Incentivo Federal à Cultura, ela tem sofrido vários ataques ao longo dos últimos anos, por vários governos, no sentido de que não é bacana. Gente, sem a Lei Rouanet, a cultura no Brasil vai passar um período muito difícil e talvez não exista. O que acontece são pequenos desvios de finalidade, mas que são cometidos por seres humanos, não pela legislação. E, infelizmente, você tem boas pessoas e pessoas não tão boas em todos os espectros da sociedade, inclusive naqueles que fazem cultura. Mas eu posso afirmar a vocês que 99,99% dos recursos da Lei Rouanet são muito bem utilizados por todas as instituições que utilizam desse mecanismo para promover cultura, né? O Instituto Bacarelli está aqui, hoje ele atende perto de 1.300 crianças e jovens por ano. Temos uma sede própria em Heliópolis, um prédio de 5.000 metros quadrados já construídos, com dinheiro da iniciativa privada. O nosso primeiro prédio foi construído com doação da instituição Provida. O segundo prédio foi construído com recursos da Lei Rouanet, com patrocínio da Eletrobras. E agora, daqui a um tempinho, a gente vai buscar recurso para construir o nosso teatro, que não vai ser uma sala Minas Gerais, mas que vai ser um lindo teatro dentro de uma favela e que, com certeza, vai contribuir ainda mais para diminuir a questão da violência, a questão da fome e para crescer a inclusão social e a inclusão cultural. Diomar e colegas, uma coisa que me marcou muito na história do Instituto foi em 2005, quando o maestro Zubin Mehta nos visitou, que é o nosso patrono desde então, e ali parece que a imprensa nos descobriu, né? Zubin Mehta veio aqui. E depois disso, em uma reunião pedagógica, uma mãe fez um relato que me deixou muito feliz e marcou para mim. Eu estou ouvindo ela dizer aqui agora, né? É uma educadora, é uma professora, mas ela disse o seguinte: ela falou, maestro, estou muito feliz porque Heliópolis continua nas páginas dos jornais, só que agora não mais nas páginas policiais, e sim nas páginas de cultura. Não mais falando das mazelas da nossa comunidade, mas da riqueza e talento dos nossos filhos. Então, gente, através da música clássica, através da música, através da arte, a gente pode, sim, promover a inclusão social e construir um mundo melhor, né? Um mundo mais justo, mais igualitário. E, nesse sentido, a nossa relação com o mercado é muito legal, né? O mundo da música clássica, ele devolve, mesmo no espectro governamental, eu tenho certeza que a existência da Sala Minas Gerais, da Filarmônica de Minas Gerais,
gera de impostos, gera de negócios para a cidade de Belo Horizonte, para o estado de Minas Gerais, muito mais do que o estado investe na Filarmônica. O nosso setor, ele é rentável, o nosso setor dá lucro. Assim, cada real investido em cultura devolve 2, 3 de volta para a economia, né? Então, nós não somos um setor que se beneficia do Estado. Nós somos um setor que gera riqueza para a sociedade brasileira, financeira e cultural. Como o Diomar falou, através da arte, a gente promove a melhoria, né? Assim, você pule uma pedra bruta até que ela se transforme em um diamante. E, Diomar, eu posso afirmar assim, de Ripper, Nelson, Flávia, a gente está numa favela. Ninguém imagina a música clássica numa favela. A gente nunca teve um traficante na nossa porta. A gente nunca teve um instrumento perdido ou um instrumento roubado. A gente nunca teve que cumprir um toque de recolher na comunidade. Sabe por quê? Porque a própria comunidade nos defende e a própria comunidade reconhece o quanto é importante para os seus filhos e para a estruturação das suas famílias o estudo da música clássica. O ano passado, eu fiquei muito feliz, nós fizemos um concerto de comemoração de 23 anos na Sala São Paulo, que é outra joia da coroa aqui do Brasil, né? E aí lá no saguão da sala, Diomar, Ripper, um homem veio falar comigo, né? Falou, tudo bem, maestro? Eu falei, tudo. O senhor está me reconhecendo? Eu falei, você me desculpa, não estou. Aí ele me disse o nome dele. Ele foi um aluno fundador do Instituto lá em 1996. Foi o primeiro Spala que a gente teve na nossa orquestra e que não está mais na música. Aí eu falei, mas o que você está fazendo hoje? Ele virou para mim e falou, olha, maestro, graças ao que eu aprendi na música, eu estudei e hoje eu sou chefe de compras do metrô de São Paulo. Olha que bacana. E tem outro aspecto, né? Assim, qual o tamanho de público que a gente está gerando? Nos nossos concertos, o Nelson já foi em vários aqui no Teatro Municipal de São Paulo. Graças a Deus, hoje você chega lá e encontra um público com uma cara um pouquinho diferente. Porque o que acontece? Normalmente as pessoas com menor poder econômico, mesmo que ela passe na frente da Sala Minas Gerais, na frente da Sala São Paulo, na frente do Teatro Municipal de São Paulo, da Sala Cecília Meirelles, do Teatro Municipal do Rio, e tenha um espetáculo que custe R$1. Muitas vezes essa pessoa não entra. E não é porque não consegue comprar o ingresso. É porque ela não se sente digna para frequentar esse espaço. Ela acha que esse espaço não é para ela. Né? Através desse trabalho que a gente desenvolve aqui na favela de Heliópolis, essas pessoas começam a ir aos concertos. E o mais legal, né, gente? Além dela ter dignidade para entrar, a pessoa que está no palco se apresentando como artista é o filho dela, é o vizinho dela, é o amigo dela. E aí ela passa a escutar música clássica, a gostar de música, como o Diomar falou, e aí ela vai na Sala Cecília Meirelles, ela vai na Sala Minas, ela vai na Sala na USESP, ela vai no Teatro Municipal assistir a Sinfônica Municipal e todos os outros espetáculos. Ela fala, poxa, eu também então posso assistir uma peça de teatro, eu posso assistir um balé, eu posso assistir um musical, porque ela passa a ter dignidade. E a nossa música tem uma coisa muito bacana, né, colegas? É uma gama de emoções que a gente fica exposto em cada concerto, que é uma coisa incrível. E nós somos técnicos, a gente busca entender da música. Mas para frequentar uma sala de concertos, não precisa entender não, gente. É só abrir o coração, abrir a mente e liberar o sentir. Né? E olha, você vai ser exposto a emoções que você vai ficar apaixonado e você vai querer estar sempre com a gente nas nossas salas de concerto. E isso, assim, empresas cada dia mais estão enxergando e estão investindo. O Instituto custa, aqui não é tanto dinheiro, mas é um bom investimento. São perto de 10 a 12 milhões por ano que a gente tem aqui de orçamento. E a gente tem conseguido, com dificuldade, não está fácil para ninguém hoje em dia, né? Mas a gente tem conseguido grandes parceiros na iniciativa privada para manter essa instituição viva há 24 anos. Então, assim, Flávia e colegas, eu tenho certeza de que o nosso segmento
ele é um grande investimento, é uma grande oportunidade de investimento para as empresas que querem melhorar a sua imagem, que querem solidificar a sua imagem, principalmente dizendo que o produto dela é de excelência, porque o que a gente entrega é sempre de excelência. Obrigado, Edilson. Ótimo depoimento. Se eu no começo falei que a gente vai tentar aqui mostrar que a música clássica não é uma coisa estanque em si, olha o exemplo do Instituto Bacarelli, né? Com essas histórias realmente de arrepiar de emoção. Muito legais. Parabéns pelo trabalho. E vamos ouvir então agora João Guilherme Ripper. Obrigado, Nelson. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Daniel Nunes e pelo convite, participar dessa mesa com colegas tão queridos, Nelson, você, Diomar, Flávia, Edilson, e parabenizar também pela realização desse Conecta Música, que eu já conhecia, e é de extrema importância para o mercado da música. Muito bom a música de concerto estar dentro do Conecta Música. Eu acho que eu dei sorte de falar depois do Diomar e do Edilson, né? Porque aí eu preciso falar menos para começar. Segundo, porque o que eu ia falar, na verdade, é exatamente usando a Filarmônica de Minas e o Instituto Bacarelli, além de outras instituições, como exemplo, né? Diomar está à frente da Filarmônica, da direção executiva, há 11 anos, é isso? 13? 13 anos, João. 13 anos. E Edilson está há 22 anos à frente do Instituto Bacarelli, correto? Quer dizer, duas instituições totalmente sólidas, solidificadas, né? com uma permanência dentro do nosso meio, o que exatamente me leva ao tema que eu queria abordar, que é a importância da estabilidade institucional, né? Tanto na gestão financeira quanto na questão da gestão artística, porque o maestro Mecchetti, por exemplo, está igual ao tempo, né? Então, acho que está um pouquinho menos que você, talvez, ou também está há 13 anos, né? Como você, não sei, 13, 12 anos. Não, João, ele também é 13 anos, eu diria que a gente construir, são 13 anos, parece, na verdade é pouco para você consolidar um projeto da envergadura de uma grande orquestra, sim. Né? É pouco tempo, mas eu acho que são os dois pilares fundamentais. Tem um pilar de gestão, que eu me orgulho de estar à frente, e tem um pilar artístico, que é o maestro Mecchetti à frente. Então, esses dois pilares aqui seguram bastante bem o projeto. Então, mas é mais um exemplo de permanência que, se nós compararmos, por exemplo, a outras instituições, sobretudo instituições públicas Brasil afora, em que se trocam, por exemplo, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Teatro Municipal de São Paulo, em que há uma grande rotatividade de gestores artísticos, uma grande rotatividade de gestores administrativos, né? Nós vemos que existe uma relação direta entre essa estabilidade institucional e o resultado que vocês trazem para a sociedade. Nós temos, no Brasil, dois tipos de administração de instituições musicais, né? A administração pública e a administração privada. A administração pública, ela se divide em dois ramos. Aquela que tem a administração direta, que é, no caso, Sala Cecília Meirelles, por exemplo, que é administrado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, e a administração indireta, através da organização social, essa parceria público-privada que o Nelson mencionou anteriormente. No caso específico da administração direta, por uma questão cultural, existe uma grande tendência à mudança de acordo com os ventos políticos, né? Então, a cada 4 anos, você muda o presidente do teatro, você muda o diretor artístico consequentemente. Existe uma série de mudanças na estrutura do governo que atinge as secretarias de cultura, que administram geralmente diretamente esses espaços,
E aí tira-se o presidente da fundação, quando é a fundação de direito público, no caso da Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro e Teatro Municipal de São Paulo, e aí, alterando o presidente da fundação, também se muda o diretor artístico e toda a estrutura, se perde a memória, se perde toda a estrutura que foi montada antes e, sobretudo, se perde definitivamente a possibilidade de se estabelecer um projeto plurianual, seja ele financeiro, seja ele artístico, né? Por que eu bato nesse ponto? Porque no momento que a gente está tão importante, que todo meio está discutindo, nós nos juntamos através do Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto, que nós estamos buscando novas formas de aparecer para a sociedade, para o mercado. Eu acho que nós temos um calcanhar de Aquiles que precisa ser tratado. E esse calcanhar de Aquiles, no caso da música de concerto, é exatamente essa grande instabilidade que nós temos na área de gestão. Se você pegar assim, quais são os grandes players no Brasil que apresentam um resultado muito importante, nós temos a OSESP, nós temos a Filarmônica de Minas, que, inclusive, parabéns a indicação pelo Grammy, né, para o CD. Ele fala, claro que isso é maravilha, esse disco do Almeida Prado, com a Sônia Rubinski, tocando, acompanhada pela Filarmônica, dirigido pelo Fábio Mequete, o concerto para piano do Almeida Prado. É belíssimo, belíssimo, belíssimo. Nós temos Manaus, que há muitos anos vem sendo tocado pela Flávia e pelo Maestro Malheiro. Nós temos a OSPA, que há algum tempo também vem sendo tocada pelo Evandro Matê. E eu posso incluir a Sala Cecília Meirelles, que, apesar de ser uma sala de administração direta, talvez eu tenha tido a aventura de ter tido tempo suficiente na minha primeira gestão para poder realizar a obra que modernizou a sala e não deixou que a sala ficasse fora de atividade, porque a maneira com que a sala estava, né, o estado da Sala Cecília Meirelles no final de 2009, início de 2010, se nós não tivéssemos feito aquela obra, e a gente vê a obra hoje em dia de uma forma muito externa, claro, temos uma acústica melhorada, temos todas as dependências da sala melhorada, mas nós esquecemos que a sala sofria de um problema estrutural. A sala teria, a essa altura, se não tivesse tido a obra, estaria fechada, certamente, né? Lembrando que a sala não foi construída como uma sala de concertos. A sala era um hotel, foi construído como hotel no final do século XIX, foi transformada em cinema nos anos 30, em sala de concerto nos anos 60. E carrega nessas múltiplas encarnações, né, uma série de modificações estruturais que, até quando eu dirigi a sala na minha primeira gestão, não tinham sido vistas talvez com cuidado, e ao próprio tempo, né, faz o seu papel de deteriorar essas estruturas. Mas, enfim, então, na minha primeira gestão, eu fiquei de 2004 até 2015. Eu fiquei 11 anos na direção da sala, atravessei 3 governos, 5 secretários de cultura, o que é absolutamente uma sorte, né? Mas, enfim. Então, quando as pessoas falam, puxa, você fez o esforço de captar recursos para fazer essa obra através da Associação de Amigos, a gente captou 87% dos recursos para a obra da sala, nós captamos através da Associação de Amigos. Mas, na verdade, essa foi a parte fácil da história. O difícil foi estruturar a Associação de Amigos, ter tempo para poder estruturar a Associação de Amigos, ter tempo para poder fazer os projetos básico e executivo para a obra, ter tempo para poder chamar o José Augusto Nepomuceno, que é o mesmo consultor de acústica que trabalhou na Sala Minas. Inclusive, a Sala Minas eu considero um pouco co-irmã da sala, porque ela foi inaugurada exatamente juntinho, na mesma época, quase que na mesma semana em que nós reinauguramos. E temos, né, esse mesmo profissional maravilhoso que cuidou das 2 acústicas. Então, assim, essa questão do tempo, ela é, para mim, uma questão essencial. Eu tenho certeza que Flávia, Diomar e Edilson têm histórias
de realizações que dependeram de planejamento, maturação, talvez algum fracasso, mas com tempo para poder refazer até chegar ao final. Quantas vezes nós, aqui na Sala Cecília Meirelles, marcamos a reinauguração e não deu, né? E a gente teve que adiar. Acredito que todo mundo tenha passado por isso nos seus respectivos projetos. Então, se eu elenco esses players, principais players no Brasil, todos eles têm uma estabilidade na área de gestão que permitiram processos de longo prazo. Bom, já apresentei isso em conversas e tal, e aí a resposta mas na administração direta isso é impossível. Não é verdade, é possível. Por quê? Nós podemos, por exemplo, nós não, na verdade, os governos podem, ao invés de trocar os diretores de sala e os presidentes de teatro a cada 4 anos, fazer um contrato. Esse contrato, claro, que teria que ser precedido de uma chamada pública. Tudo bem, é bom que seja uma chamada pública. É bom que haja um comitê que analise currículos, veja as propostas artísticas e administrativas para 4 anos, mais 4 anos. Eu acho que o que deveria acontecer é o que acontece na Ópera de Paris. Fazer um contrato de 4 anos, renovado automaticamente por mais 4 anos. Isso daria uma perspectiva de 8 anos para o desenvolvimento de um trabalho. Ninguém consegue fazer no primeiro ano, e o último ano de um governo é sempre muito complicado, porque é o ano de eleição. Então, ficam, na verdade, 2 anos para você fazer isso. Eu sofri isso muito de perto quando eu fui quando eu fui presidente da Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, eu fui chamado numa circunstância de tentar salvar o teatro de uma situação política, uma situação administrativa e artística que estava sendo lá colocado. Eu fui, nesse sentido, nesse espírito de ajudar, de colaborar com a Secretaria de Cultura da época. E, enfim, durante 2 anos pude fazer uma série de melhorar, até buscando parcerias, fomos buscar em São Paulo, parcerias com o Teatro São Pedro, com o Teatro Municipal de São Paulo, conseguimos fazer óperas a baixo custo, porque a gente trouxe essas óperas alugadas, emprestadas, fizemos coproduções com o Teatro São Pedro, e no final de 2 anos, quando a gente já planejava o 3º ano, a política mudou, a Secretaria de Cultura mudou e eu fui substituído por um ator de novelas, que acabou não assumindo, e o próprio secretário de Cultura acabou se autonomeando no meu lugar. Então, assim, essa fragilidade institucional, né, ela é, para mim, um dos fatores principais que impedem o desenvolvimento da música clássica, tanto quanto performance, quanto programação. Talvez Nelson sinta, por exemplo, que as programações que são anunciadas com mais antecedências e aquelas que são mais solidamente mantidas durante o ano, nos anúncios da revista Concerto, mas assim, nas informações da revista Concerto, sejam aquelas que vêm dessas instituições que têm uma certa solidez institucional. Porque dá tempo, e você faz um planejamento de 2 anos, 1 ano, 2 anos com antecedência, coisa que é impossível você fazer quando sua cabeça está a prêmio ano após ano, né? Agora, eu vou pular para o outro lado da história, eu vou falar como compositor, né? Eu tenho tido o privilégio de colaborar com a Filarmônica de Minas, com o Festival de Ópera, a Festival Amazonas de Ópera, com a USESP. Acabei de escrever uma ópera para a USESP, uma coencomenda da USESP e da Fundação Gulbenkian. Se eu elencar todas as instituições, as orquestras e os teatros com os quais eu tenho colaborado, que têm encomendado obras, e não só a mim, mas a outros compositores, eu caio na mesma lista anterior. São aquelas instituições que têm uma estabilidade, uma solidez de gestão maior. Então, eu acho que nós temos que caminhar para isso.
uma coisa a conquistar. É a conquistar não só nas instituições públicas, mas também nas instituições privadas, mas as instituições privadas são mais fáceis que isso aconteça. Na verdade, a competência se impõe, como é o caso de Edilson, que trabalha numa instituição privada e há 22 anos, mas também as instituições públicas que têm administração direta e indireta. No caso da OS, que se mantém, né? No caso do Diomar, no caso do Marcelo Lopes, da USESP, do Nestrovski, no caso do Mequete, né? E também naquelas que têm administração direta, porque essas são as mais frágeis, essas que são submetidas às mudanças políticas a cada 4 anos, quando não os ventos políticos que mudam dentro do próprio mandato, como aconteceu, ou como acontece muito no Rio de Janeiro, acontece muito em São Paulo, em que você tem uma mudança na Secretaria de Cultura no meio do governo e muda tudo embaixo, né? Então é isso que eu queria propor à mesa, essa discussão. Eu acho que isso vem complementar o que o Edilson e o Diomar comentaram. Obrigado, Ripper. Bom, você levantou a questão, talvez crucial mesmo, para o desenvolvimento da atividade da música de concerto no Brasil, né? A gente já conversou sobre isso outras vezes. Uma das soluções é a tal da administração direta via indireta ou direta via OS, né? Que é o exemplo do Diomar. A outra é um pouco isso que você chamou um pouco de fazer contratos, que eu acho que vai um pouco nessa direção mesmo, né? Agora, nessa ideia, eu queria chamar a atenção aqui para uma ideia que a Eliane Parreiras, da Fundação Cláudio Salgado, levantou em outra discussão que a gente teve, da importância da gente criar políticas públicas para a nossa área que sejam fortes o suficiente para não estarem tão expostas a esses interesses político-partidários. Então, nesse caso, você vai conseguir ter equipamentos como teatros municipais ou Palácio das Artes, lá em Belo Horizonte, por exemplo, que sejam um pouco mais blindados em relação a essas interferências políticas que atrapalham tanto a nossa atividade. Sempre lembrando que a política é importante, quer dizer, a gente quer ter equipamentos públicos que sejam bens públicos, que atendam as comunidades, então tem que ter a permeabilidade com a política, mas é importante que essa permeabilidade com a política não acabe dando nisso que a gente vê em todos os lugares, que são essas interferências explicitamente eleitorais ou eleitoreiras de políticas partidárias muito fortes dentro dos equipamentos e que acabam jogando toda a parte cultural para o segundo plano, né? Eu queria aqui dar alguns dados, já que a gente está falando aqui nessa mesa, ou deveria falar também da questão de cultura e mercado, de alguns dados muito interessantes que a gente levantou nesses últimos anos em relação ao que a nossa atividade da música de concerto movimenta em termos econômicos, né? Então, ano passado, a USESP, a Fundação USESP, depois do Festival de Campos do Jordão, fez uma coletiva para apresentar alguns dados muito interessantes, que eu vou falar rapidamente aqui. O Estado, o governo de São Paulo, investiu no Festival de Campos do Jordão ano passado 7,84 milhões em patrocínios e apoios com e sem leis de incentivo. Quer dizer, tanto dinheiro direto do Estado, quanto Lei Rouanet, quanto eventualmente também um pouco de patrocínios diretos. Esse montante de quase 8 milhões gerou um impacto econômico em Campos do Jordão de 131 milhões. Se você divide um número para o outro, você chega à conclusão de que para cada R$1 investido no festival, ele gerou R$16,7 para o produto econômico de todo esse ecossistema. O Festival de Campos, além disso, fez com que a atividade econômica gerasse 17,4 milhões de impostos. Ou seja, o Estado que investiu 7,84 recebeu de volta 17,4 milhões de impostos, né? Isso um caso. Outro caso que foi uma coisa que também
eu achei muito significativo, até escrevi um texto na época na revista Concerto. É um estudo amplo que fizeram no Festival de Salzburg, na Áustria, um dos principais festivais de música europeus do mundo, festival de ópera e teatro, música clássica, isso, que fizeram um estudo muito também detalhado, a Secretaria de Finanças lá da região de Salzburg fez, e viu que o festival gerou uma demanda econômica na região de Salzburg de 140 milhões de euros, o festival de 2015. 141 milhões de euros. Eles fizeram, além disso, um estudo para ver quanto que esse investimento, quanto que essa demanda gerou de demanda indireta ainda. Quer dizer assim, por exemplo, o hotel, teve lá a sua demanda, mas assim, o hotel também teve que lavar roupa, teve que comprar insumos, teve que... Então, isso que eles chamam assim de uma cadeia indireta que vai além disso. Somando isso aí, eles chegaram ao valor de 215 milhões de euros. E o festival, ele custou 60 milhões de euros. Então, ele gerou 215 milhões de euros de impacto com um investimento de 60 milhões, que é um investimento público e privado ali. E mais interessante é que o festival gerou de retorno de tributos 77 milhões de euros. Então, de novo, números muito parecidos com aqueles, muito parecidos, não sei, mas que levam na mesma direção, ou na mesma conclusão do Festival de Campos Jordão aqui, que a gente viu ano passado. Então, depois de falar esses números, eu queria pedir para a Flávia também ainda falar alguma coisa aí, a partir também da experiência dela em Manaus e da experiência do Festival Amazonas de Ópera, também relacionando um pouco com o que o Ripper falou e com o que o Diomar e o Edilson também expuseram aqui. Olá. Bom, só antes de falar de Manaus, você estava citando números gerais, inclusive do exterior, a gente tem, só para dar uma ideia do tamanho que esse mercado, nosso mercado específico da música clássica e de orquestras pode crescer no Brasil, a Liga das Orquestras Americanas, que é uma organização nos Estados Unidos que todos aqui devem conhecer, super poderosa, forte, com mais, se eu não me engano, tem mais de 70 anos de existência. Eu tenho dados de 2014 que eu achei com eles, que teriam 1.224 orquestras cadastradas e movimentando mais de 1,8 bilhão de dólares ao ano. Isso dados de 2014. Isso é um mercado que a música clássica movimenta só nos Estados Unidos, só a Liga das Orquestras Americanas. No Brasil, a gente tem um levantamento ainda, dentro do fórum a gente criou um grupo de trabalhos sobre dados para a gente levantar números do nosso setor, mas é uma média de 110 orquestras, pelo que a gente pôde contabilizar. Nós temos, a nossa diferença em tamanho territorial dos Estados Unidos não é tão grande assim. Nós temos, com um Brasil, com o tamanho do nosso Brasil, nós temos muito espaço para crescer. Nós temos, assim, ter uma OSESP, uma Sala Minas Gerais, projetos de excelência, e depois eu também vou chamar atenção para isso que o Diomar falou, deles estarem transmitindo no exterior. Isso já é um orgulho para todos nós brasileiros. Mas a gente pode ter muito mais. A gente pode ter mais OSESPs e mais salas Minas Gerais espalhados por esse país, porque o nosso território é gigantesco. E se nos Estados Unidos você já tem mais de 1.200 orquestras, enquanto que no Brasil a gente tem um pouquinho mais de 100, é um espaço, um potencial de crescimento. E aí eu volto, o Edilson tem um projeto de excelência com um projeto social, ainda que eles atendam um monte de crianças e jovens e que talvez nem todos levarão uma vida profissional com a música, nós temos uma responsabilidade com os jovens que têm talento real dali, que se sobressaem, para poder realmente criar um mercado profissional que a gente possa tirar essas pessoas e dar um futuro digno para esses jovens. Então, isso são questões
que a gente precisa, junto a isso que a Eliane falou, criar políticas públicas que suportem o nosso setor e que nos deem essa estabilidade, que ela é, sim, fundamental para que a gente consiga sobreviver e esse mercado consiga ser ampliado e ser mais movimentado, porque quando há o investimento, os resultados são sempre impressionantes. Quando há o investimento, há a constância, a estabilidade de gestão, e isso é uma outra coisa que eu tenho, às vezes, muita preocupação e falado muito, nós precisamos de gestores da nossa área. A cultura ela é muito plural e muito diversa, então não adianta trazer um gestor de museu e botar dentro de uma sala de orquestra, de um teatro de ópera. São coisas que funcionam completamente diferentes. Então, isso também é um problema que a gente tem com essa instabilidade de troca de gestores a cada 4 anos ou menos, que muitas vezes os gestores que entram não são gestores da área. E aí eu digo, não basta ser da cultura, tem que ser um gestor que entenda da música clássica, que entenda de ópera, que entenda de música contemporânea, porque quando você vê que os gestores são especialistas, que juntando o gestor especialista com o artista especialista, você tem todos esses exemplos que estão aqui, os meus colegas, né? Edilson, Djomar, Ripper, todos que fazem a diferença. Manaus fez uma diferença porque também estamos lá há mais de 10 anos. O maestro Malheiro está como diretor artístico há 20 anos em Manaus. Temos diversos prêmios, primeiro ciclo do Anel, do Wagner, tudo isso só foi possível pela estabilidade, isso é fundamental. Agora, a estabilidade tem que vir atrelada com gestores que entendam, que sejam da área. Isso é importante. Agora, o mercado que nós temos, que eu vejo no Brasil, e é importante a gente estar falando desse tamanho de mercado e possibilidade de crescimento num evento como este, porque nós precisamos que o mercado interno, quem nós consumimos, as empresas que nós consumimos equipamento de som, equipamento de vídeo, de áudio, porque a tecnologia está dentro das nossas casas hoje em dia, eles precisam entender que nós somos o mercado deles também. Então, esse evento aqui, nós precisamos ser apoiados também pelo próprio mercado, cultura e mercado. A cultura da música, o mercado da música no Brasil precisa nos entender como parte dele. E aí sim a gente poder juntar forças para mudarmos legislações, se for preciso, criarmos legislações, se for preciso, e a gente ter argumentos e poder fazer pressão para que tenhamos mais estabilidade nos organismos que sejam públicos da música no Brasil, as orquestras, os grandes teatros, que a gente possa ter investimento para criar mais mercado, porque você vê, nos Estados Unidos, 1.224 orquestras movimentando 1,8 bilhão de dólares. No Brasil, com 110, a gente pode crescer muito. E todas essas orquestras que estão aqui, o Djomar, a Sala, o Edilson e o próprio festival, nós precisamos muito de mais investimento também, porque nós ainda podemos crescer como projetos. Nós temos muito, a gente ainda está aquém do que a gente pode chegar. Então, tudo isso eu acho que é super importante a gente poder falar aqui, porque isso tudo precisa ser entendido pelo próprio mercado. E aí, falando de Manaus, eu já falei bastante na outra mesa, mas Manaus é um exemplo disso, é um exemplo do que a continuidade pode fazer de diferente, o que a excelência, o que gestor e aliado ao diretor artístico, quando são da área, podem fazer de diferente. E eu costumo também dizer muito, o Brasil, a gente pode ter e temos condição de levantar esse mercado internamente com brasileiros. Nós não precisamos hoje, no século XXI, com os projetos de excelência que a gente tem no Brasil, com as universidades que a gente não precisa importar. Gente, não que eu tenha nada contra o artista internacional, pelo contrário, nós trabalhamos com eles em Manaus e vamos continuar trabalhando, isso é super saudável,
mas nós temos que parar também de achar que, não, na música clássica é uma arte de fora do país, então só o que é de fora... Não, nós temos excelência dentro da nossa casa e nós temos perfeitas condições de levantar esse mercado e de crescer muito mais com ele, só havendo investimento e com o que nós já temos, com o material humano e de especialistas que nós já temos dentro do mercado. Então, pelo menos essa é a minha visão do que é quando eu vejo a música clássica e a nossa orquestras e o nosso setor dentro do Brasil hoje, eu vejo com todo esse potencial e com todas essas características. E eu acho que a gente está num movimento muito importante de unificar o setor para que a gente possa mudar essa realidade lá para frente. E como eu falei, mesmo nós que já existimos e que temos essa estabilidade, nós estamos operando muito aquém do que a gente pode. O Festival Amazonas de Ópera pode crescer muito mais. Eu tenho certeza que o Edilson, o Diomar e o Ripper, que eles ainda podem crescer muito com as ações e com a programação que eles estão oferecendo hoje. Se houver mais investimento, eles ainda podem diversificar, chegar a mais pessoas e impactar mais vidas. Esse mercado ainda pode ser muito fomentado e crescer. Enfim, eu acho que é isso. E Manaus quebrou vários tabus assim, dentro da cidade. Tabus de impacto econômico. Nós hoje criamos mais postos de trabalho do que 8 setores da Zona Franca de Manaus, comparando, é fácil que a Zona Franca lança o boletim anual, então é só comparar os dados de dentro do festival com os deles. Nós temos depoimentos, o entorno do teatro foi totalmente revitalizado, voltando àquilo que o Diomar falou, da imagem do Brasil no exterior. Eu sou formada em comércio exterior também. Uma coisa que nós precisamos entender com a música clássica no Brasil, e aí nós temos música clássica brasileira, sim, nós já temos isso, somos parte da cultura brasileira, temos historicamente mais de 50, mais de 100, enfim, muito mais, né? Eu estava hoje de manhã falando dos dados da Bienal de Música Contemporânea da Funarte, mais de 300 compositores, enfim. Então, nós temos música clássica brasileira, sim, há séculos, não só do século passado, que já começou há séculos atrás, então nós temos histórico disso, precisamos que esse material não se perca, que esse material chegue às salas de concerto, possa ser tocado, possa ser editado, muitas vezes tem coisas que ainda estão nos manuscritos. Agora, nós impactamos o turismo de uma forma, e isso acontece no mundo inteiro. As grandes salas de concerto atraem público internacional também. As grandes casas de ópera, idem. Nós somos um setor estratégico em retomadas econômicas, porque nós ativamos todo esse setor terciário de serviços e bens. As pessoas vão para um concerto, depois elas vão sair, elas vão tomar alguma... E tudo isso vão se hospedar em hotéis, se são de fora. Se é o mercado local, só a nossa existência já impulsiona o mercado local. Ao redor do Teatro Amazonas, 8 hotéis foram abertos nesses últimos 20 anos, 2 padrão 5 estrelas. Então, todos os indicativos, e o Nelson acabou de citar 2 pesquisas aqui, a lá de Campos do Jordão, todos revelam a mesma coisa. É negócio, é interessante, e se a gente conseguir fazer esse mercado crescer no Brasil, todos temos a ganhar. Então, eu acho que é isso. Não sei se eu falei demais, desculpem. Não, ao contrário, foi ótimo, Flávia. Levantou questões muito importantes. Assim, para problematizar um pouco isso, viu, até um pouco a partir do que o Diomar falou, de que o Estado, no caso da UES, estaria incumbido de manter a instituição e a programação, então, seria feita a partir de recursos que a própria UES consegue no mercado. Eu queria chamar a atenção para uma questão que sempre me preocupa aí, né? Porque esse mercado que as organizações sociais muitas vezes se referem é o mercado das leis de incentivo fiscal. E as leis de incentivo fiscal, no fim, acabam sendo recursos públicos, porque são recursos incentivados. Então, eu sempre defendo
assim, com muita força mesmo, que o Estado tem que investir numa estrutura como a Filarmônica de Minas Gerais, ou a USESP, essas estruturas dos equipamentos públicos, mesmo se elas são geridas por UES, ou talvez até ainda mais. E o que eu vejo, porque o que eu vejo é muitas vezes o Estado entendendo que passa para a mão da UES e pode um pouco cair fora desse negócio. E a UES fica incumbida cada vez de levantar mais recursos, até o dia em que a UES vai estar levantando recursos para pagar os músicos, né? Porque existe essa pressão, existe, a gente vê aqui, é só verificar um pouco. Então, assim, a questão um pouco perversa para a própria Filarmônica de Minas Gerais, mas é perversa também para as outras iniciativas de caráter privado, como, por exemplo, o Instituto Bacarelli, ou produtores privados, que esses sim dependem das leis de incentivo e não têm fomento direto do Estado, e que acabam tendo que concorrer, por exemplo, com o ZESP ou com a Filarmônica de Minas Gerais, entendeu? Então, não seria mais lógico você ter o Estado bancando a Filarmônica de Minas Gerais de uma maneira um pouco mais folgada, já que os recursos são públicos de qualquer jeito? Ô Nelson, só para... Diomar, só vou botar mais uma pimentinha no ingrediente aqui, no tempero do Nelson. Diria até diferente. Nós da iniciativa privada, a gente concorre pelos recursos de renúncia fiscal das empresas e muitas vezes até com as empresas estatais ou de economia mista que o Estado faz parte. Então, muitas vezes, o dinheiro, por exemplo, de investimento público da Sabesp já está carimbado para projetos do governo de São Paulo, né? Ou os projetos daí por diante. Então, assim, o Estado usa a lei de incentivo federal para se financiar, para não usar recurso do próprio Tesouro Estadual. É uma distorção ainda um pouquinho maior. Ficou pior ainda para o Diomar responder, então. Bom, meus colegas, eu não sei quanto tempo a gente ainda teria, mas evidentemente nós entramos aqui numa seara muito profunda e é muito mais complexo a gente entrar nas discussões sobre o modelo de financiamento à cultura e como é que nós todos entramos nessa questão tão difícil que é a sustentabilidade dos projetos. O que eu gostaria de dizer para vocês é que, ouvindo as várias apresentações, eu fiquei aqui pensando que, se estamos falando de música e mercado, para mim, o principal é a desmistificação dessa questão da música clássica no Brasil, porque se nós queremos, em primeiro lugar, entender a música clássica, entender que ela é parte de um mercado, mas nós não estamos, a maioria das pessoas tem um conceito sobre a música clássica, que a música clássica, primeiro, que é uma música clássica inacessível, que é uma coisa de um grupo social, é uma coisa de elite. Segundo, que é uma coisa chata, muitas vezes é uma coisa chata, é uma coisa que, né, não é para você pular, não é para você dançar, então eu não vou, isso não é para mim. Que a música clássica não seja para o povo, eu entendo muita gente dizendo assim, vocês têm que popularizar o repertório. Aí eu ouço isso e digo, meu Deus, mas por que eu não posso tornar a pessoa mais clássica? Eu tenho que reduzir o conhecimento dela ou tenho que aumentar o conhecimento dela? Então, esse preconceito em relação à música clássica, de achar que nós brasileiros não somos como os alemães, que nós não consumimos música clássica porque a nossa música é outra, não tem nada a ver. Nós somos um povo que necessitamos, devemos consumir, devemos alimentar da música clássica, como qualquer povo do mundo. Hoje, quem mais investe em música clássica são os chineses, que estão querendo que o seu povo fique cada vez mais clássico. Não é? O povo chinês cada vez mais tarde. Então, vamos investir em música clássica, como fazem os chineses. E eu acho que a criar esse mercado consumidor da música clássica requer, primeiro, a gente desmistificar a questão de que a música clássica não é feita para a gente. Sim, é feita para todo mundo, para todas as classes sociais.
Eu diria que esse é o primeiro elemento. O segundo, como é que a gente chega lá? E aí a gente toca nessa questão que nós vimos aqui do projeto de Heliópolis, que no Brasil é cheio, nós somos cheios de projetos e muita gente querendo investir no social. Bacana, tem que fazer isso mesmo. Agora, o horizonte de profissionalização requer o lugar de chegada. Somos muito orgulhosos de ter uma Heliópolis, porque ali esses jovens talentosos, quem quer, estão sendo formados para a música. Então, é necessário investir em Heliópolis e outras instituições que vão formando esse caldo de jovens, adolescentes, talentosos para a música clássica. Mas aí depois eles têm que ter um horizonte de chegada. Então, qual é o horizonte de chegada? As filarmônicas, como a Filarmônica de Minas, a profissionalização, a criação de mais orquestras. Nós precisamos de mais orquestras e precisamos de mais orquestras de qualidade. Quanto mais tivermos, mais os jovens que sairão de Heliópolis terão onde chegar, não é? Então, eu vejo criar o mercado de consumo, investir mais nas instituições que formam jovens talentosos para a música, né? E a questão da gestão, entender que nada se faz sem recursos, investimentos e gestores. Eu sou economista, eu não tenho que ser, eu não obrigatoriamente, Flávia, sou do campo da música, mas sou um privilegiado, porque a música me conquistou e me disse, trabalhe por mim. Eu entendi que esse produto era o melhor produto para quem eu podia dedicar a minha vida, de economista e a minha formação de gestor. Então, eu me dedico ao projeto, não tenho que ser só eu acho que é importante a mudança das pessoas, mas o que a gente estava falando é a continuidade das propostas, dos modelos. Entra em governos, sai em governos, o importante é que haja a continuidade dos projetos que valem a pena investir. Aqui em Minas, nós tivemos mudanças de governos, mas as mudanças de governos e elas tiveram que assimilar o projeto de continuidade da Filarmônica por uma única razão, é porque eles entendiam que a Filarmônica dava resultado, era abraçada pela população e custava muito pouco em relação ao resultado que entregava à sociedade. Então, eu acho que o modelo de gestão está intimamente associado, no caso de um modelo de organização social, é a aposta que a gente faz que esse modelo de parceria público-privado vai conseguir ir além dessas mudanças sempre que a gente tem aí, que afetam como afeta a vida de tantos lugares, como o João falou, na continuidade dos projetos. Então, eu queria pontuar esses pontos aí, deixando aí, Nelson, espero que eu tenha tocado um pouquinho as questões, os dilemas do nosso setor aí. Sim, só uma parte, Diomar. Quando eu falo de gestor ser da área, você, de qualquer jeito, um economista já é da área sabe administrar, né? Sabe lidar com números, sabe? Porque o que a gente vê com essa ingerência política são gestores que nem gestores são. E aí nós temos históricos e históricos de pessoas que acabam no local de gestor, que não só não são gestores, como não são da área. Aí é um desastre, enfim. Isso mesmo. Ripper, faz favor. Microfone, Ripper. Quero dizer que eu e o Diomar fomos colegas num curso de gestão na França, Economia e Financiamento da Cultura, na Universidade de Paris-Dauphine. Então, eu conheço ele de banco escolar, posso dizer assim, foi um colega de colégio. Não, eu só queria... É um privilégio. Eu sou economista, mas você é compositor, João. Não, mas eu não tinha outro lado. O outro lado eu fui buscar e você, por outro lado, foi buscar na área cultural o aprofundamento. Não, eu queria chamar a atenção para o fato que o Sistema Nacional de Financiamento da Cultura ele é totalmente incompleto, né? Quando ele foi montado pelo Rouanet, lá atrás, ele previa um tripé.
que era o mecenato que nós temos, ele previa o Fundo Nacional de Cultura para projetos que não tinham apelo comercial, e tinha o FICART, eu acho que era FICART é o nome, que era exatamente para investimentos que poderiam ser depois recuperados para iniciativas que fossem de caráter mais comercial, né? Então, o sujeito, por exemplo, que quer fazer fazer um projeto para a recuperação da viola de coxo em Mato Grosso, é difícil ele conseguir financiamento para isso na iniciativa privada, não tem um apelo comercial. Então, isso seria o Fundo Nacional de Cultura. E o que aconteceu é que o FNC e o FICART nunca foram total. O FICART, no momento nenhum, mas assim, o Fundo Nacional de Cultura nunca foi integralmente implantado, nunca funcionou como devia funcionar. Então, tudo ficou no mecenato. Tudo ficou no mecenato. Um projeto como Heliópolis era um projeto perfeito para o Fundo Nacional de Cultura, porque é um projeto de política pública. Então, projetos de política pública, de democratização da cultura, e projetos que tenham um impacto social do tamanho que o projeto de Heliópolis tem, não deveriam buscar na iniciativa privada patrocínio. Não era uma questão de patrocínio, é uma questão de suporte através do Fundo Nacional de Cultura. O impacto que vocês têm na vida de milhares de pessoas, de uma forma direta e indireta, colocariam vocês no topo da lista, né? Então, é uma coisa que nós temos que pensar também, que existe uma deficiência na maneira com que se financia a cultura nesse país, por mais eficiente que seja o mecenato, no caso das entidades privadas. Eu acho que a parte, os outros 50% do Instituto Filarmônica ou da Fundação OSESP tem que buscar na iniciativa privada. A Sala Cecília Meirelles funciona hoje em dia porque, apesar de nós não sermos uma OS no papel, nós temos uma associação de amigos que captam 100% dos recursos destinados à programação. O governo do Estado do Rio de Janeiro, ele investe na nossa estrutura, no pagamento dos funcionários, na manutenção, mas toda a parte artística, ela é financiada através da iniciativa privada, através das leis de incentivo. Outra coisa, por exemplo, que eu sempre volto a essa questão, talvez Nelson e Flávia já tenham ouvido eu falar nisso umas 300 vezes, mas eu vou falar de novo. Por exemplo, considerar que as produções de óperas são, né, produtos, né, são produtos que têm um valor monetário, financeiro e um valor artístico. E esse valor financeiro ele nunca é amortizado. Então, 80% do que foi investido numa produção de ópera volta por volta de 80%. Vamos dizer que você consiga amortizar na bilheteria 20% que se foi investido. Mas volta para centrais técnicas e muitas vezes nunca mais voltam ao palco. Então, posso dizer que 80% do investimento feito numa produção de ópera, em geral, tá? Isso aqui é um número chutado, assim, se perde. Se nós tivéssemos uma política através do Fundo Nacional de Cultura e circulação de produções de ópera pelo país, de teatros produtores, para teatros que pudessem receber, esses valores seriam amortizados, nem que fosse simbolicamente, mas seriam amortizados, e você estaria favorecendo uma coisa que é crucial num país como o Brasil, que é a democratização de acesso à cultura. Onde é que está o Fundo Nacional de Cultura que não nos atende nesse aspecto? Então, eu acho que esses comentários que nós fizemos em relação à OS e tudo, na verdade, tem uma questão maior aí atrás, que é a estrutura de financiamento que nós temos da nossa cultura e as suas deficiências. Ótima colocação, Ripper. Eu também queria dizer assim que eu não acho necessariamente ruim que a UES vá buscar recursos via Lei Rouanet, porque uma das coisas legais justamente da UES é que traz para dentro de uma atividade de interesse público
a sociedade civil, entendeu? Você não tem que ser político mais para ser diretor de teatro, você tem que ser gestor cultural. Isso é muito bom. E uma coisa que é legal na UES é que o Diomar sabe muito bem, ele tem que trabalhar pra caramba, ele não pode se acomodar na cadeira que o dinheiro vai chegando do Estado. Isso é uma coisa boa, porque cria proatividade, cria inventividade, o cara tem que bolar os seus projetos, ele vai concorrer com o outro projeto lá da orquestra que também está afim do dinheiro. Então, isso é muito bom, tem uma coisa muito saudável nessa história, né? O que atrapalha um pouco é que o Estado, de vez em quando, pensa que não tem que mais, que a manutenção daquele organismo não mais pertence a ele. E a questão de cultura e mercado, também, assim, eu vejo que de vez em quando é mal compreendida, porque, assim, o que é legal nesses impactos econômicos que eu até citei antes, que a Flávia também colocou, é que a gente tem que explorar eles muito. Agora, os corpos estáveis, que a partir dos quais a gente começa a trabalhar, esses são corpos públicos, eles têm que existir, e eles não vão entrar naquela conta. Na verdade, naquela conta entra todo o resto, e quanto mais isso aí conseguir se integrar na sociedade e conseguir fazer parte daquela comunidade, então vem até a questão de ressignificação dos teatros de obra, aquela outra discussão toda, melhor vai ser e mais saudável vai ser, porque se a gente quiser ser civilizados, a gente vai ter que ter teatro de ópera, orquestra sinfônica, museu, biblioteca, vai ter que ter. Então, assim, como fazer isso ser uma coisa de forte impacto, com participação da sociedade civil, ao mesmo tempo mantido pelo governo, pelo Estado, essa que é a dificuldade. É uma dificuldade muito grande e complexa, e não só nossa aqui. Eu acho que isso aí é uma coisa no mundo inteiro, as pessoas pensam sobre isso e veem, e que tem uma discussão grande sobre isso. Bom, a gente já está chegando ao fim do nosso papo. Eu queria dar a palavra mais uma vez para o Edilson, de repente, aí também tecer alguns comentários, porque eu acho que o Edilson foi o único que ainda não falou duas vezes aí na nossa... Eu acho só o seguinte, a gente busca dinheiro na iniciativa privada com base em leis de incentivo fiscal, mas não é só esse dinheiro que está disponível. O Instituto Bacarelli consegue uma parte do seu financiamento com dinheiro direto de verba de marketing das empresas. Eu acho que cada dia mais é esse dinheiro que nós temos que buscar. Cada dia mais a gente também tem que se entender como membro dessa cadeia produtiva do entretenimento ou da cultura. Né? Uma parte do nosso financiamento vem de venda de apresentações das nossas orquestras para eventos, para concertos pagos e daí por diante, né? Então, assim, existem as leis de incentivo, ótimo, mas a verba que tem disponível nos departamentos de marketing das empresas são muito maiores e o nosso mercado, o nosso segmento, o produto que nós produzimos e entregamos é digno e merecedor de dinheiro bom, de dinheiro direto do marketing das empresas, porque nós damos retorno para a marca das empresas. Ótimo, Edilson. Aí também uma questão importante, que é um pouco a questão de responsabilidade social e cultural das empresas, né? Porque também é uma discussão boa e também é uma discussão que está no mundo inteiro. Muito legal. Nelson, eu acho que não é nem uma questão de responsabilidade cultural, não. É uma questão de visão de negócio. Assim, nós somos interessantes para eles porque nós damos retorno financeiro para a marca deles, nós damos retorno de imagem para a marca deles. Eu até tiraria a responsabilidade social ou responsabilidade cultural. Empresa vive para dar lucro. E o nosso segmento é capaz de devolver lucro para o investimento que as empresas fazem nas suas marcas através do nosso produto, música clássica, música de concerto, ópera, dança e tudo mais que seja do nosso segmento. Nós somos uma excelente opção para os departamentos de marketing das empresas fazerem investimentos e associarem as suas marcas. Faço das palavras do Edilson as minhas, porque também entendo assim. E, Nelson, gosto sempre de dizer que, para mim,
o modelo da parceria público-privada é a maior virtude desse modelo. Porque se, por um lado, eu preciso do Estado para manter o corpo artístico, isso também representa o papel do que a orquestra vai fazer em termos sociais. Eu preciso dar concertos gratuitos, eu preciso fazer formação, eu preciso uma porção de questões que a música faz para no campo da educação e da formação de público. Mas aí o lado do Edilson eu preciso das empresas me financiarem os concertos de excelência que eu vou entregar e que elas vão se beneficiar atrelando suas marcas a um excelente produto de qualidade. Então, a gente vai vendo que todos os interesses se convergem, né, mercado e Estado, né, para o bem da música. Isso é que eu resumiria aqui a minha intervenção. Perfeito. Ótimo resumo. Acho que então a gente pode ir encerrando, né? Agradeço então a Flávia Furtado, Dilmar Silveira, João Guilherme Ripper, Edilson Venturelli, e creio que foi uma boa discussão e vamos trabalhar aí para fazer a cultura gerar cada vez mais força econômica e cada vez mais participação dentro da sociedade. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigado. Até logo. Um abraço. Uma honra estar com esses colegas tão brilhantes aqui. Abraço a todos. Sou profundo admirador de todos. Obrigado, Edilson. E é recíproco, Edilson. Abraço grande. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.